Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos à primeira noite do evento Transformação da Unicecal. Eu sou a professora Perla, coordenadora do curso de Pedagogia, e estou aqui para fazer a abertura, né, das nossas atividades aí nos próximos 10 dias e falar um pouquinho sobre o nosso evento. Né? Esse evento Transformação ele tem uma extrema importância, pois tem como objetivo estar enriquecendo e complementando os conteúdos trabalhados em sala de aula com os nossos acadêmicos do curso de Pedagogia e das demais licenciaturas. Todas as temáticas planejadas, pensadas para esse evento, tiveram o cuidado de trazer discussões sobre o contexto, né, vivenciado nas nossas escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada. Além da comunidade acadêmica, buscamos também oportunizar aos profissionais da educação, né, da educação infantil, ensino fundamental, para que participem ativamente e possam fazer reflexões para que fortaleça essa compreensão do seu papel enquanto educador na construção de uma educação de qualidade. Organizar momentos como esse, trazendo essas discussões para os nossos debates, fortalece cada vez mais a nossa prática profissional. Então, na noite de hoje, nós teremos a palestra com a professora Viviane Aparecida Baggio, doutoranda em educação, né, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora colaboradora do Departamento de Pedagogia da UEPG, e também nossa professora na Unicecal, do curso da segunda licenciatura. Professora Viviane, né, uma honra estar com você nessa noite. Sei que todas as suas reflexões vai contribuir muito com a nossa prática. Só peço que antes da professora Viviane iniciar os trabalhos, que todos permaneçam com os microfones desabilitados, né? As questões, dúvidas, participação, relatos, podem ser feitas todas no nosso chat, para que depois, ao final, a professora Viviane possa estar abrindo para esse momento de dúvidas e participação com todos os nossos inscritos. Né? Agradeço imensamente a participação de todos. Temos aí para a noite de hoje 194 inscrições, então ainda está faltando algumas pessoas acessarem, mas vamos dar início pelo horário, certo? Nas demais noites, ainda temos também várias inscrições abertas, tem algumas noites já que estão no limite de quantidade de inscrição, mas participem. São 10 noites, né, com temas diferentes e com certificação. Ao final de cada noite, terá um formulário para preencher, para que vocês possam estar avaliando as discussões daquela noite e também validando a sua participação no evento. Ok? Professora Viviane, com você. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na minha casa. Olha que legal, só assim para reunir 120 pessoas em casa. Quero dizer que é uma honra, né, participar de um evento como esse, né, com tantas reflexões muito bacanas nesses próximos dias, né, dizer que é uma honra abrir o primeiro dia, dá um medinho, gente, vocês não têm noção. Só a Perla sabe aqui o medo que dá. E espero que as reflexões, as discussões que eu trouxe sejam produtivas, sintam-se à vontade para, né, para colocar questões, né, na medida do possível. Vou tentar trazer esse contexto pandêmico, que todo mundo quer alguma dica de como se fazer na pandemia, vamos ver se vai dar boa. E quero dizer que se de repente eu der uma travada aqui, não é porque eu estou travando, é porque é difícil gerenciar, aceitar pessoas, gerenciar slides, gerenciar gravações, é um tanto quanto complicado, mas espero que seja bastante produtivo. Perla, daí só controla o tempo, que qualquer coisa eu fico até meia-noite, não tem problema nenhum com relação a isso. O professor gosta de falar. Pode ficar tranquilo. Nós temos aí até as 22 horas, se você quiser. Então tá tranquilo. Peguem um chazinho que tá um pouco frio, não peguem vinho, porque senão vocês vão, né, dormir, enfim. Mas estamos aí. Bom, eu vou colocar a minha tela, apesar de que eu já vou logo parar de partilhar ela, mas vamos só ver se vocês estão
visualizando aqui. Então, o tema que eu propus para essa discussão são algumas reflexões sobre a gestão da sala de aula. E uma gestão que hoje nos é tão cara, pensar a sala de aula nesse espaço, pensar como é que as nossas aulas vão acontecer ou estão acontecendo. E para dar início, eu coloquei aqui um pequeno objetivo do nosso encontro de hoje, que é discutir algumas características relacionadas à gestão da sala de aula e refletir como é que essa gestão da sala de aula pode interferir na aprendizagem. Então, para que vocês não durmam já, eu preparei uma pequena atividade. Peguem os seus celulares. Quem está no celular aí, né, pule de tela, mas a atividade é o seguinte. Então, vocês vão abrir um link, eu vou disponibilizar um link aqui, nós vamos fazer uma pequena brincadeira, vamos dizer assim, só ver se eu coloquei o link certo. Então, é um pequeno aplicativo, vou ter que... Só um pouquinho. Vocês podem abrir o seguinte site, eu vou colocar... deixa eu só ver aqui. Aplicar o projetor. Deixa eu copiar o link, que quem estiver com o computador fica mais fácil de entrar. Então, é um software bastante, espero que simples. Então, é esse link aqui, app.edupulses.io. E esse aplicativo, ele gera uma nuvem de palavras. Então, ele é bem bonitinho, ele é um aplicativo que dá para você fazer abertura de atividades, dá para fazer tempestade cerebral. Então, o que eu propus para hoje é uma tempestade cerebral. Então, entrando nesse site aqui, vocês vão digitar esse PIN, esse código aqui. Eu vou simular aqui como é que faria no meu computador. Então, vocês vão digitar ali app EduPulses e colocar esse link aqui, 184820. Então, a senha é 184820, coloca para entrar, e aí vai aparecer uma pergunta na tela, né? O que para vocês é a gestão da sala de aula, que aspectos que contempla a gestão da sala de aula? Então, eu peço que vocês coloquem respostas curtas, vocês podem colocar quantas respostas vocês quiserem, desde que não seja um textão, senão ele não vai dar nuvem de palavras. Então, uma palavra, duas palavras juntas e envia. E manda quantas vezes vocês quiserem. E aqui, olha, já aparecem respostas. Olha que legal, a gente vai formando uma nuvem de palavras simultânea. Então, enquanto os colegas vão colocando, então aqui está o link, acima, abaixo, ao lado está o código. E aí vocês têm simultaneamente uma nuvem de palavras sendo formada. Vocês percebem que quando algumas pessoas colocaram um textinho, mesmo que seja a mesma palavra, ele fica separado. Podem colocar tudo que vocês quiserem, tudo que vocês entendem que contempla essa temática. O que eu vou propor para a noite de hoje é uma perspectiva. E aí, como dica para quem for usar, eu não costumo mostrar a tela, porque daí os alunos eles têm uma tendência, né, a dar uma olhadinha. E aí, quando você terminar de fazer, você pode fechar o link para outra pessoa conseguir entrar, porque esse site tem um limite de 58 pessoas. Aí você pode sair e deixar que outro colega entre. E então, vocês vão vendo que algumas palavras elas já vão tomando forma. A nuvem de palavras ela é uma técnica de ensino, né, que é possível de ser usada. Tem pessoas que fazem, inclusive, pesquisas usando a nuvem de palavras. E na nossa situação, ela pode tanto funcionar como uma atividade desencadeadora para os alunos, como uma mobilização para a aprendizagem, porque, querendo ou não, está todo mundo envolvido aí, olhando para a tela, olhando para o celular, enfim. E também pode ser parte de uma avaliação diagnóstica, né? Porque ao final de uma aula você pode abrir uma nuvem de palavras, que nesse caso ela é até relativamente simples para os alunos acessarem,
E aí colocar o que aprendi hoje, palavras principais da nossa aula, enfim. Então, eu acho que já deu, vamos ver. Continua mexendo, ele vai ficar mexendo infinito até todo mundo responder. Alguns outros aplicativos, eles podem limitar a quantidade. Eu gosto desse porque ele não limita. Vou dar mais um minuto para os colegas colocarem, responderem. Depois vocês comentam se vocês gostaram. Bom, então, quais são as palavras que mais se destacaram, né? Enquanto os demais colegas podem ir colocando. Então, nós temos a principal delas, é a organização, e ela aparece, inclusive, em outras situações. Deixa eu só ver onde é que ela estava. Ela mexe, então, aqui embaixo tem uma organização em vermelho, nós temos organização aqui junto com capacidade, né? Então, é uma palavra bastante central. E a palavra organização, ela vai vir da própria nomenclatura da gestão, enquanto um processo de organização, de administração de um determinado espaço. Então, a gestão, né, numa perspectiva um pouco mais tradicional, mas derivada da própria palavra, seria a organização da sala de aula. E que aqui vários colegas colocaram a necessidade do planejamento, né? Eu acho que nesse contexto pandêmico, mais do que nunca, o planejamento e a sua grande importância, a necessidade de termos conhecimento para organizar tanto a gestão da sala de aula quanto o próprio planejamento, é um processo que vai derivar da aprendizagem e que precisa de relativa autonomia. Então, aqui nós temos uma infinidade de palavras, né? Gostaria de agradecer a todos os colegas que colocaram né, suas palavras, enfim, espero que vocês tenham gostado. E aí vocês vão ver que né, essas palavras elas vão aparecer durante o nosso encontro. Então, seguindo aqui do nosso objetivo, é só uma mobilização. Eu preparei aqui uma pequena definição. Então, a gestão da sala de aula, ela vai vir dessa nomenclatura de gestão que vocês colocaram. Ela é entendida, então, como um conjunto de atividades que, planificadas, olha a palavra planejamento de vocês, são organizadas, olha, até parece que vocês viram os slides antes, e possibilitam consolidar o espaço da sala de aula com atividades educativas, desencadeadoras do interesse coletivo. Interesse esse que vai gerar aprendizagem, que era a outra palavra que foi bastante evidenciada por vocês. Então, parabéns desde já. Acho que vocês estudaram essa definição, não estou querendo dizer nada. Bom, a gestão, ela vai evidenciar a nossa marca política da escola. E a gestão, em linhas gerais, ela vai nos colocar qual é o nosso posicionamento. Essa gestão, seja ela no âmbito escolar, seja nas questões relacionadas ao ensino, né, quando propriamente tratado em relação à sala de aula, elas vão dizer de que marca política eu estou falando. É um ensino inclusivo, é um ensino exclusivo, é um ensino que vai dar uma aparente neutralidade, apesar de que essa neutralidade não existe em nenhuma abordagem de ensino. E a aula e a sala de aula, mas propriamente o conceito de aula, é um conjunto de autores que elaboraram o livro Didática e Docência, vão dizer que a aula ela tem que ser um espaço coletivo, um espaço-tempo coletivo de formulação de saberes. De modo que, nesse espaço-tempo, se é um espaço coletivo, não é um espaço em que um dos sujeitos assume maior centralidade. Então, no nosso processo de ensino hoje, não se admite, né, que um professor tenha uma maior soberania frente aos alunos, porque isso seria uma abordagem totalmente tradicional, ou os alunos frente ao professor. Então, é nessa coletividade, nessa cooperação que nós aprendemos e também ensinamos. E aí, essa noção de espaço-tempo, vocês bem estão vivenciando nesse contexto, que hoje nós quase não temos espaço para acontecer a nossa aula, porque todo espaço é um espaço que dá para fazer uma live, dá para assistir, participar da aula deitado, sentado, talvez dormindo, espero que aqui ninguém, mas
dá para assistir na rua, no ônibus, então esse espaço, ele tomou uma forma totalmente diferente. E esse tempo já não é mais o tempo, no contexto da escola, ele não é só um tempo cronológico de tantos minutos, tantas horas. É um tempo diferente e, por vezes, até que bom que é diferente. Bom, eu preparei um vídeo, eu espero que dê para assistir. Se não der para assistir, eu colo o link para vocês e vocês assistem. Perla, só me dá um ok, se você escuta, por favor? Pode deixar, Vivi. Beleza. Deixa eu só abrir aqui. Eu já coloco para projetar. Um minuto. Eu juro para vocês que vocês vão gostar. Juro para vocês. Juro, juradinho. Vamos ver aqui. Cancelar. Talvez vocês lembrem do tempo de escola ou de tempos de criancinhas. Vamos ver. Chaves, quem diria? Chaves é. Escuta, Perla. Não, Vivi. Sem som. Então, espera lá. Então, vamos colar o link. Quem não puder abrir, só assiste. Não tem problema. Assiste aqui. Chaves, ele nos ensina muitas coisas. Deixa eu só voltar aqui. Calma lá. Acho que 3 minutos de vídeo, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat. Vocês podem assistir. Juro que vocês vão gostar. Vou só ver quantos segundos, minutos é. E aí eu já vou dar um tempinho para vocês assistirem. Então, passando a propagandinha. São 8 minutos. Se eu não me engano, para no minuto 3, que é o final da aula do Seu Madruga, tá? Seu Madruga dando aula para a nossa primeira noite. Então, eu vou dar uns minutinhos, podem abrir, assistir, espero que vocês gostem. Bom, mas eu só quero que cuide deles um momentinho. Não se preocupe. E além disso, eu vou aproveitar para dar uma liçãozinha. Não, seu Madruga, eu quero apenas que os... Não pode ir sem receio. Vai. Bom, seu Madruga, por favor, não vá me aprontar. Tá. Olha, seu Madruga, eu queria que... Nada de seu Madruga. É senhor professor. O que queria? Ai, nada. Olha, papi. Nada de papi. Senhor professor. Deve estar bêbado. Senhor professor. O que disse? Nada. Chaves, volta para o seu lugar. Sua vez. Topes. Presente, senhor professor. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebolas? Não sei. Reprovada! Sua vez, senhor. Presente, senhor professor. Que vale mais? 1 gol contra ou 1 oitavo? Ai, não sei. Reprovado! Godines, Presente, senhor professor. que vale mais? 1 corrida ou 1 terço? Ao ar livre ou em quadra?
Nota 6. Viu? Serviço. A nossa Bem, suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo! Ouviram bem? Perigo! Por exemplo, se virem uma caveira em uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem... Que bom! Mas num minuto, vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Assim, assim, assim. E depois vão esbugalhando os olhos. A língua... para fora. Até que... morrem. Vão pro beleléu. Agora, se essa caveira estiver onde tem coisas de eletricidade e vocês colocam a mão, vocês vão tremer, soltando faíscas com fio desencapado, assim, 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 até que o corpo não aguente. E se prepare para exalar o último suspiro. Bravo! Bravo! Bravíssimo, Sr. Madruga! Bravo! Incrível! Fantástico! Bravo! Muito bem, Sr. Madruga. Jamais eu imaginei que o senhor pudesse manter a ordem e a disciplina. Bom, qualquer um pode usar um pouquinho de psicologia. Psicologia. Isso. Mas não apenas soube manter a ordem e a disciplina, como também prendeu a atenção das crianças. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Com licença. Obrigado. De nada, colega. As ordens. Espero que vocês tenham gostado do seu Madruga. Provavelmente a Patrícia chegou e não entendeu nada, mas Patrícia é aqui mesmo, tá? Vocês conseguiram perceber elementos de gestão de sala de aula? Seu Madruga ensinando gestão de sala de aula. Se vocês quiserem colocar aí, né, abrir o microfone rapidinho, falar como é que vocês perceberam esse pequeno vídeo do seu Madruga, fiquem à vontade. Né? Vocês perceberam que esse vídeo ele teve 2 momentos, um de total descontrole da turma, né? Basicamente ninguém deu moral para o seu Madruga, e o segundo momento que realmente foi uma aula, vamos dizer assim. Tem a formação para tal, mas ele prendeu a atenção. Será que ninguém vai querer participar da nossa discussão? Fiquem bastante à vontade. Senão eu elejo alguém aqui, Perla, se quiser falar. Vou deixar com que as nossas participantes opinem. Olha lá, a Pamela Nunes, a Pamela já opinou lá. Ó, muito bem. Isso, então ela falou bem um termo que nós vamos falar rapidamente. Ele teve que ser autoritário, porque de algum modo ali ninguém estava dando atenção para ele, então ele usou do autoritarismo. Claro que não é o melhor caso, mas às vezes nós precisamos. E a Fabiane, ela completa esse raciocínio dizendo que no segundo momento teve uma forma bastante lúdica, e que essa forma, essa pequena ludicidade, essa descontração com que ele trouxe esse conteúdo, eu não sei vocês, eu não estava naquela sala de aula, mas de algum modo
aquelas crianças nunca mais esqueceram o que era o veneno, perigo, perigo, né? Então, ali ele mostrou, como a professora Adriana colocou, que ele necessitou fazer uma adaptação. A Michelle coloca que teve um método de interpretação, um drama, enfim, e que às vezes é importante, porque você traz essa ludicidade, essa história, né, esse movimento, e você chama a atenção do aluno, independente de quem seja ele. Porque ele fala, nossa, isso é interessante, vou olhar aqui. E essa ludicidade ela é importante, independente do nível de ensino que nós trabalhamos. Né? Então, como a Maquele colocou, todo dia a gente tem que se reinventar, se adaptar. Realmente, hoje está sendo matar um leão por dia para trabalhar na pandemia, literalmente. Né? Se mais alguém quiser colocar suas contribuições, fique bastante à vontade. Realmente, Michelle, eles aprenderam a reconhecer o símbolo, que naquele momento, vamos imaginar se fosse um conteúdo da aula, seria a importância de reconhecer o símbolo, não só falar, olha, existe um símbolo que é, né, a caveira para veneno, né, seria uma aprendizagem bastante linear. E existe um autor que se chama Edgar Dale, que ele vai falar que a pirâmide da aprendizagem, ela coloca que quanto maior, né, for a atividade do sujeito nesse processo de aprendizagem, maior será o tempo que esse conceito, esse conteúdo será assimilado. E aí, quando esse conteúdo é muito maçante, ele, além de dispersar, ele desmotiva o aluno, porque ele é muito cansativo. E aí, se vocês forem perceber, já passaram 20 minutos da nossa atividade, e eu espero que vocês não estejam muito cansados. Bom, seguindo lá. 2 termos que vão estar intrinsecamente relacionados ao conceito de gestão de sala de aula é a relação pedagógica e o processo didático. Então, o processo didático, ele foi adaptado de um autor espanhol chamado Quintanilha, pela Ilma Veiga, né? O Paulo Freire já trazia algumas compreensões sobre esse processo didático, porém sem esse pilar aqui da avaliação. Ele trazia que o processo didático, sem essa nomenclatura, claro, era o ensinar, o aprender e pesquisar. Então, a Ilma Veiga, quando estudou esse conceito de processo didático, que aparece em muitas das obras dela, ela vai dizer que os 3 sujeitos do processo de ensino, é necessário que conjuntamente eles ensinem, e aí nós vamos ter as ramificações, os pares didáticos, juntos eles aprendam, mas juntos também pesquisem e se avaliem. Então, um exemplo bastante simples, e que não cabe nessa noção de processo didático, porque ela está relacionada ao ensino crítico, é que apenas o professor ensina, apenas o professor pesquisa, o aluno pesquisa, o aluno aprende, apenas o aluno pesquisa, apenas o professor avalia. Então, esses 4 pilares, eles têm que ser feitos por todos os sujeitos. O aluno precisa se avaliar para entender se ele está conseguindo progredir, se ele compreendeu. Então, uma coisa bastante comum que acontece na nossa sala de aula é, por exemplo, o aluno chama, professora, pode me dar uma olhada aqui no meu exercício? Imediatamente, por vezes, sem a consciência, a gente olha e fala, tá errado, faz de volta. Percebam, é bastante triste quando o professor fala, tá errado, faz de volta. Se ao contrário, né, você dá um segundo, né, claro que nem sempre você está com cabeça para isso, lembra, mas fala, o que você pensou nessa questão? Ele vai falar, como é que você fez a conta, por exemplo? Ele, aqui eu somei isso com isso, por exemplo. Aí ele mesmo fala, nossa, errei. Não era isso aqui, professora, eu somei 3 com 2, eu coloquei 6. Não, professora, 5. Então, percebe, ele mesmo avaliou a imagem dele. E você não precisou falar que estava errado. Você fala, isso aí, muito bem, continue assim. Então, o processo didático, ele vai trazer essa autonomia e essa originalidade para o aluno. A relação pedagógica, esse esquema é docente onde, ele vai dizer que a relação pedagógica ela é um conjunto de relações humanas. E aí percebo, lá do seu Madruga, se ele não adaptasse aquele conhecimento lá, veneno, considerando aqueles alunos, esse processo de transposição do conteúdo,
ia ficar vazio, ou ia ser muito dificultoso. E aí lembrem de processos que vocês tiveram. Quando o professor ele transpõe o conteúdo de um jeito bruto, ou ele transpõe todo o conteúdo, ele simplesmente joga o conteúdo na mão do aluno, isso desmotiva, e essa relação que o aluno vai ter de estudo depois, ela fica muito mais morosa. A relação de mediação, esse autor vai dizer que seriam os processos que nós vamos desencadear para que o aluno compreenda, compreenda esse conteúdo. As nossas adaptações de linguagem, os exemplos, né? E eles são, dá para exemplificar pelo próprio vídeo do seu Madruga. Ele trouxe exemplos, ele prendeu atenção. Esse conteúdo ficou menos difícil, vamos dizer assim. Com os exemplos que ele deu, com a ludicidade que ele trouxe, a linguagem adaptada mesmo, que o português incorreto, os alunos se percebia uma atenção àquela temática. E a relação de estudo é que, impreterivelmente, em qualquer processo, e aí eu falo para os meus alunos, uma hora o aluno tem que se encontrar com o conhecimento. Porque se ele fica dependendo apenas daquilo que o professor propõe, ele não vai avançar. Ele vai apenas decorar conceitos e acabou. Então, qual seria a nossa principal conclusão? De nada adianta uma boa relação didática, uma boa transposição do conteúdo, uma excelente mediação, porque esses dois vieses aqui estão bem próximos do professor, se em nenhum momento o aluno se encontrar com o conhecimento. Ainda que o professor tenha que estimular essa relação de estudo. Do mesmo modo, se esses dois processos de didática e de mediação não são feitos, ou são feitos, vamos colocar na linguagem freiriana, despejando o conteúdo mesmo, depositando no aluno, vai ficar totalmente a cargo dessa relação. E quando uma dessas relações elas estão em desarmonia, nós vamos ter esses problemas em relação pedagógica com os dois sujeitos, né, centrais do processo de ensino, aluno e conhecimento. Bom, trouxe aqui uma outra definição de aula, né, do Martínez, que vai dizer que a aula é um espaço social concreto, e a aula é integrada por professores e alunos, e é nesse espaço social concreto que se produz a aprendizagem escolar. Então, nós temos que sempre lembrar, não existe aula sem professor, não existe aula sem aluno, né? Então, antigamente, e eu ouvia isso dos meus professores, eles falarem, eu estou dando aula, se vocês estão prestando atenção, isso não me importa. Como não importa? Se nós formos pensar, e a Maria do Céu Roldão vai colocar aqui, a nossa função enquanto docentes é ensinar um ensino intencional que se promova a aprendizagem, que é o fruto do nosso trabalho, sempre importa que essa aprendizagem ela exista. E que no século XXI seja crítica, seja interativa, ou nas teorias do Ausubel, ela seja significativa. Bom, aí, vamos lembrar as aulas de didática de vocês, olha lá. Vamos ver. Quais são os elementos de uma aula? O que eu preciso para que exista uma aula? Então, a professora Ilma Veiga vai colocar num dos livros dela sobre a aula que existem 9 elementos estruturantes de uma aula. Então, eles estão aqui listados. Esses 9 elementos, eles vão ter perguntas correlacionadas, de modo que essas perguntas, elas depois vão aparecer no nosso momento de planejamento. Alguém gostaria de responder, fazer um parzinho, por exemplo, aluno, qual dessas questões, metodologia, qual dessas questões? Podem pegar as mais simples. Alguém vai me ajudar? Pode abrir o áudio, fique bastante à vontade, tá? Eu só vou mudar aqui o layout da minha apresentação, senão eu não consigo rabiscar. Mas pode abrir, Luana, e participar. Qual você quer responder, Luana? Eu já estou voltando. Se alguém quiser colocar aqui no chat, não quiser falar. Luana Bueno, qual você quer responder?
Não fiquem acanhados, gente. Fiquem bastante à vontade. Então, metodologia, Luana. Qual pergunta responde metodologia? Metodologia é? Eu não consigo habilitar teu áudio. É embaixo. Tem um microfonezinho do lado do desligar. Me ajuda, enquanto antes a gente fizer, antes a gente termina, hein, gente? Que o certificado é só no final. Então, a Fabiana ajudou lá, colocou o como, né? Então, a metodologia vai dizer, como é que eu vou fazer essa aula? Né? Como que eu vou fazer essa aula? Então, valeu, Fabi, por ajudar a Luana. Quer fazer mais uma, Luana? Recursos. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Então, recursos. Com o que eu vou fazer essa aula? Né? Eu vou usar o que para essa aula? Vou usar quadro, vou usar slides, vou usar que tipo de material? Com o quê? A Pamela ajudou lá com mais uma. O espaço, ele vai dizer onde é que essa aula vai ser feita. Então, hoje nós estamos pensando em qual aplicativo que eu estou fazendo a minha aula, que tipo de slide que eu vou usar. Muito bem. O Wellington ajudou com mais uma. O tempo, ele é quando? Quando que vai acontecer essa aula? É que dia? Que horário? Não. Então, hoje nós temos visto muitas palestras. Aonde é que é essa live? Em que canal? Quando? Que horas? Então, esses dois é o que a gente mais tem visto atualmente. Mais um lá, júris universitários. Muito bem, colegas. Parabéns. Avaliação? Será? Ó, tem dois ali, ó, me ajudem. Ó. A Luana diz que a avaliação é para quê? E a Pamela diz que intenção é para quê? Vamos lá, então. Para que serve essa aula? É a nossa? Para que eu vou fazer essa aula para o meu aluno? Para que ele precisa aprender fórmula de Bhaskara, por exemplo? Que todo mundo odeia. Então, alguns colocaram ali, beleza? Intenção é o para quê? A avaliação é mais difícil, tá? Vou deixar por último, porque normalmente todo mundo odeia avaliação. Tem ali do aluno. A Macaele colocou. Para quem? Para quem que eu vou fazer essa aula? Para o aluno, para um determinado aluno que pode ser do primeiro, do segundo, do terceiro, da educação infantil. A Fabrícia ajudou lá com mais um. O que é que eu vou trabalhar nessa aula? Um determinado conteúdo. Muito bem. Está acabando. Então, nós temos aqui dois que estão sem. Será que são dois aqui? Temos. Quem é que vai preparar essa aula? É o professor. Muito bem, Elias. Parabéns. Quem é que vai preparar essa aula? Quem é que vai mediar essa aula? É um determinado professor. E a última, que é uma das mais difíceis, é a avaliação. Então, a pergunta da avaliação é o que, como e quem. E aí, vamos olhar para as demais respostas que nós fizemos. A avaliação, ela vai, no contexto da aula, ela envolve um determinado conteúdo, um o quê, que foi trabalhado por quem? Por um determinado professor, com um determinado como, com uma determinada metodologia. Por isso que a avaliação, ela é tão particular, e ela vai mudar de professor para professor, mesmo que eles trabalhem a mesma disciplina, mesmo que esse professor trabalhe mais de uma disciplina, porque essa relação com o conteúdo, que muitas vezes vai se tornar um pouco mais trabalhosa, vamos dizer assim. Então, uma coisa, vou pegar o exemplo, a Rafaele, que colocou o último ali, uma coisa é a Rafaele trabalhar biologia, porque eu sei que ela é formada em biologia, então ela vai trabalhar com as criancinhas lá, ciências. A fluidez que ela vai ter com o conteúdo, com as metodologias, vai permitir com que essa avaliação também seja mais fluida. Mas vamos imaginar que a Rafa, ela não gosta muito de matemática. Então, essa relação com o conteúdo já vai ficar, matemática, hoje é o dia de matemática. E as metodologias também acabam ficando um pouco mais truncadas. Então, quanto menor a nossa relação com um determinado conteúdo, mais difícil vai ser com que nós pensemos numa avaliação que seja mais criativa, mais inclusiva. Bom, então vamos voltar lá para... Deixa eu só voltar aqui no modo leitura, que ele aumenta um pouquinho.
Espero que não, né, vocês tenham compreendido. Depois, se vocês quiserem deixar alguma questão. Bom, então, a partir dessas noções, como é que a gestão da sala de aula pode ser pensada? Quais fatores que influenciam a aprendizagem? Então, impreterivelmente, todos esses fatores aqui, eles têm alguma carga, porque todos eles aparecem no nosso planejamento. Eu selecionei, a partir de alguns autores, algumas relações, né, algumas microgestões que vão compreender a gestão da sala de aula. Então, se a relação pedagógica é um conjunto de relações humanas, a gestão da sala de aula vai ser um conjunto de pequenas organizações, vamos usar a palavra que vocês tinham colocado, nesse contexto, né? Então, por que nesse contexto? Porque nem sempre nós vamos conseguir, e aí pensem hoje, como vai ser difícil está sendo difícil nós pensarmos esse tempo. O nosso espaço hoje, nesse contexto pandêmico, ele está bugadaço, porque está muito oscilante. Mas aí cabe a nós trabalharmos com essas duas outras variáveis, vamos dizer assim. Eu ainda consigo, mesmo nessa pandemia, trabalhar a gestão da matéria e a interação com que eu vou trabalhar com os meus alunos. E aí eu separei uma definição, esse autor aqui é o Gautier, ele é um autor bastante conhecido, e aí ele tem uma definição de gestão de sala de aula. Ele diz assim, que a gestão da sala de aula é um conjunto de decisões relativas à seleção, à organização e ao sequenciamento de rotinas de atividades, rotinas de intervenção, rotinas de supervisão e de rotinas de execução. Então, todas essas rotinas que o autor coloca, elas vão aparecer consolidadas em alguma dessas partes da gestão da sala de aula. E aí, para acalentar vocês, eu gosto bastante desse livro, A Arte de Ensinar, do Jay Parini. É um livro muito legal, é um livro de memória desse professor americano. E ele diz o seguinte, um dos grandes benefícios de ensinar é o sentimento de autoaperfeiçoamento, de aproveitar o amadurecimento. É sempre possível fazer melhor na próxima vez. Então, pode ser que na nossa primeira vez não dê muito certo o que eu pensei de tempo, não dê muito certo o que eu pensei sobre o espaço ou sobre a interação com os colegas, com os alunos, nesse caso, mas da próxima vez vai dar, né? Então, nós já temos exemplos, e eu acho que vocês devem lembrar da escola, quando o professor levava no laboratório e não dava certo, o que ele falava? Nunca mais a gente vai no laboratório. Simplesmente assim, vocês não se comportaram e tal. Então, perceba, ele não deu a oportunidade nem para o aluno mudar e nem para ele repensar isso, né? Então, essas 4 gestões são o enfoque da gestão da sala de aula. Então, aqui eu deixei o slide um pouquinho mais condensado, mas com quase tudo que nós vamos falar, porque, né, vai que alguém quer copiar, quer se concentrar. Bom, então, a gestão do tempo, basicamente, ela vai dizer o seguinte, nós temos 2 tempos. Nós temos o nosso tempo cronológico com o aluno, tempo de relógio, né? Então, eu tenho tantos minutos naquela aula, tenho tanto tempo. E nós temos o tempo pedagógico, né? Então, o tempo, ele vai dizer o seguinte, e aí uma Veiga vai dizer que não é o tempo de estimular o aluno para aprender, não é o tempo de disciplinar um corpo, é um tempo para ajudar o aluno a andar, a caminhar com as suas próprias pernas. E o tempo, ele vai nos dizer que a partir do tempo é que eu vou chamar o meu aluno para aprender. É o tempo que vai me dizer, venha. Se eu não oportunizo, eu não penso no tempo, e aí alguns autores vão colocar, tome cuidado com os espaços vazios de tempo. Então, por exemplo, você está esperando, vamos imaginar que a professora Perla é gestora pedagógica, está esperando a gestora vir. Se você não tem nada para fazer com os alunos, eles vão vir, porque eles estão com um espaço vazio, eles estão sem atividade. Então, eles estão com um tempo cronológico que não tem sentido. Se, por outro lado, você sabe que a Perla vai vir lá enquanto gestora pedagógica, você dá uma atividade, vamos brincar aqui no quadro, vamos fazer uma determinada atividade, os alunos ficam concentrados. E isso, além de ser um espaço de aprendizagem,
você também vai ter aquele controle que o seu Madruga tinha, né? Você vai ter a atenção dos alunos. E aí, o tempo pedagógico, então, seria esse tempo de aprendizagem, um tempo para fortalecer a relação professor-aluno-conhecimento, para desenvolver atividades relevantes de ensino, de pesquisa, de avaliação, né, e de aprendizagem, desse processo didático que a Ilma Veiga coloca. E a aula, ela tem que ser um espaço permeado por essa intencionalidade, esse tempo tem que ser muito bem usado. E aí eu sempre digo para os meus alunos, quando eu era estudante, eu tinha um ódio, quando eu ia para aula, eu sentia que o meu tempo estava sendo desperdiçado. Porque eu falava, nossa, eu levei tanto tempo para chegar até aqui, agora eu tenho tanto tempo para voltar. E muitas vezes nós não pensamos nesse tempo, que é um tempo tão caro das pessoas, é um tempo que elas estão se dedicando para estar ali, né, no contexto do ensino superior. Das crianças, às vezes, elas vão com essa ideia de que a escola é quase uma prisão. Então, esse tempo ele tem que ser aproveitado de modo que ele seja um espaço de desenvolvimento. No contexto da gestão do espaço, então, ela vai dizer com relação aos agrupamentos, a como é que eu estou pensando esse espaço. Então, fora do contexto pandêmico, nós podemos organizar o espaço em grupos individuais, né, em agrupamento 1 a 1, em duplas e em grupos, né? Então, nós temos 3 tipos de agrupamento, individual, em pares e em grupos. Esses grupos, eles podem ser homogêneos, grupos de iguais, vamos dizer assim, ou heterogêneos, grupos de pessoas que pensem diferentes. E aí vocês relembrem, qual vocês gostam mais? Grupos homogêneos ou grupos heterogêneos? O grupo homogêneo é das pessoas que sempre fazem trabalho comigo. Eu adoro fazer trabalhos com elas. E muita gente vai gostar disso. Só que o que mais nos faz crescer, em geral, é o grupo heterogêneo. Porque são pessoas que pensam diferente de mim, ou que têm habilidades diferentes, que vão me ajudar, né? Vão ajudar eu a me desenvolver. E aí tem uma colega que coloca assim: imagine um grupo de 4 pessoas. Vamos pegar vocês, que a maioria está no contexto universitário, e aí sempre é aquele mesmo grupinho. Então, eu vou pegar, eu estou vendo 4 pessoas aqui, tem um desconhecido que eu não sei quem é, mas eu vou pegar a Macaele que subiu o comentário. Então, Macaele, Perla, Yasmin e Gabriele. São sempre o grupinho. A Macaele, ela é ótima em falar, vamos imaginar. Então, ela sempre fica com a apresentação. A Yasmin é ótima em escrever. Então, ela sempre faz trabalho escrito. A Gabriele é ótima em fazer slide. Ela sempre fica para montar o slide igual tá o meu aqui. E a Perla, bom, a Perla é um pouco rebelde. Ela paga a impressão, paga a cópia. E aí percebam, se sempre são esses 4, esse mesmo agrupamento, a pessoa acaba ficando especialista naquela atividade. E aí percebam, ela acaba tendo um menor potencial para as demais, ela não se desenvolve. Aí você misturou os grupos. E aí, cuidado, né? Grupo heterogêneo, normalmente tem que ser atividade que o professor consiga, né, observar, enfim, estar atento. Porque a tendência de como são diferentes, há uma tendência de ter divergências. Quando você coloca alunos que pensam diferente, impreterivelmente, por exemplo, a Perla, que eu peguei intencionalmente, para que ninguém ache que eu estou perseguindo, a Perla, que estava sempre acostumada a pagar, ela, putz, tem que fazer slide agora, né? Então, isso é um espaço de que o aluno se desenvolva, que ele aprimore outras habilidades. E aí, depois, a gente vai pensar na gestão da matéria, que é promover outras metodologias. Mas, enfim, no espaço, então, vão estar esses agrupamentos. Puxa, mas agora no contexto da pandemia não dá para fazer agrupamento? Ué? Como não? Será que não dá ou é a minha zona de conforto que não me deixa? Então, eu tenho vivenciado uma experiência que eu acho muito legal. Eu faço aula de inglês e aí as nossas aulas é no Skype. Dá para fazer no Meet, mas dá um pouquinho mais de trabalho. E aí, num determinado momento da aula, a professora fala assim, olha, agora vocês vão fazer grupos. E ela usa uma técnica que é bem legal. Ela fala assim, você tem que colocar o nome de vocês no chat. E aí é difícil, porque você nunca sabe quando ela vai colocar. Às vezes eu tento cair no mesmo grupo, mas é difícil. Então, você coloca o teu nome lá e ela fala, ó, essas pessoas são grupo 1. Ela manda o link de uma outra chamada
você vai naquela chamada com os colegas e lá você interage. E ela monta alguns grupinhos, normalmente uns 3 ou 4. E ela, durante a nossa conversação em inglês, ela fica passeando de sala em sala, porque ela é a dona das 4 salas. Então, dá para fazer atividade em grupo. Né? Dá para fazer com que essas pessoas continuem se reunindo nos grupos. E aí, se for no Google Meet, por exemplo, você pode gravar, você pode ver o que os alunos fizeram. Né? Então, a gestão do espaço é esse onde, porque o espaço é o nosso lugar de pertencimento, de convivência, de relações. E aí percebam que muitas das nossas negações com relação a esse ensino remoto é porque nós perdemos o nosso espaço, o nosso lugar. Então, muitos de vocês perderam aquela sala que era de vocês, as carteiras, as cadeiras. Então, essa perda é o que gera a nossa negação. Ah, eu não gosto disso, é horrível fazer isso. Depende. Eu vejo pelo lado positivo, eu vejo que está todo mundo com experiência zero, todo mundo pode aprender, pode ensinar, mas o espaço, por vezes, ele vai nos paralisar de modo a que a gente não consiga observar potenciais, não saia daquela zona de conforto. Então, eu estou vendo que alguns colocaram ali o sair da zona de conforto. A gestão da sala de aula tem que ser um eterno sair da zona de conforto, é pensar um tempo pedagógico para o meu aluno, e aí se eu penso que eu vou passar os conteúdos voando, que tempo ele vai ter para assimilar tudo isso e pensar e conseguir compreender? Né? Esse tempo lá de cima, ele tem que promover socialização e relações para que ele consiga né, aprender. O espaço, de algum modo, ele tem que propiciar bem-estar, ele tem que propiciar prazer no aluno. Porque o espaço, ele vai dizer muito do clima da sala de aula. Então, percebam, quando nós estávamos sentados nas carteiras, enfileirados, percebam que até os alunos reagem de um modo diferente. Você colocou o aluno em U, ele reage de outro jeito, ele começa a olhar e fala, nossa, tô te vendo. Você colocou ele em grupo, ele vai ter outra reação. Então, alternar a organização do espaço, né? Claro, no ensino presencial, no ensino remoto, não tem muito como alterar, mas dá para alterar, só se reinventar. Ele vai mudar até o comportamento do aluno. E aí, quanto maior for a variação dos espaços utilizados, melhor vai ser para o aluno, porque ele vai se permitir aprender com os outros, que é aquela, né, o exemplo lá só deixa eu voltar aqui, do processo didático. Ele vai aprender a aprender com os demais. Ele vai ensinar os demais colegas também. Então, é um espaço, a gestão do espaço, ela vai oportunizar que o aluno seja sujeito. Por vezes, o aluno explica melhor o conteúdo para o colega do que você, porque ele usa uma linguagem simples, ele dá um exemplo, ele fala, aqui é só fazer assim. E ele também se permite aprender de um jeito mais simples. E aí, me perdoe a linguagem, mas às vezes, concordo que dói bem menos se um colega falar, deixa eu olhar um nome que tá aqui, pô, Patrícia, só fazer assim, Patrícia, aqui, ó, faz a continha assim. É diferente de o professor chegar e falar, pô, Patrícia, é só assim para fazer a conta, você não entendeu ainda? Então, por vezes, essa gestão do espaço, esse coletivo mais próximo, e aí estar com seus pares homogêneos, ele vai permitir uma aprendizagem adaptada, numa linguagem mais simples. E aí, seguindo aqui, tá? A gestão da matéria, ela vai estar relacionada. Então, aqui nós temos o quando, naquela pergunta, aqui o onde, do nosso espaço. A gestão da matéria vai ser como. Eu pensar literalmente o como, né? E aí, esse como vai ser, que método eu estou utilizando? Que tipo de ensino? Que técnica? Que estratégia? E aí, percebam, lembra quando vocês iam para a aula e vocês falam, nossa, mas aquela aula é só seminário. E eu sou péssima em seminário. Percebam que essa gestão da matéria aqui já te distancia um pouco do teu conhecimento. E se ela não muda nunca essa estratégia, ela vai te distanciar do conteúdo também, não só da aula. Do mesmo modo que uma gestão da matéria é feita tão somente em cima de slides, por exemplo, e de uma prova. Ela nos distancia. Então, essas estratégias metodológicas, elas têm que servir
para pensar o nosso como fazer, né, esse processo de ensino-aprendizagem, mas também como incluir a todos. Por quê? Partindo de uma noção de que uma educação inclusiva tem que ser uma educação para todos, independente de quem seja o aluno, se eu privilegio apenas uma tipologia de estratégia metodológica, querendo ou não, estou privilegiando apenas um tipo de aprendizagem, o aluno que tenha, né, potencialidade com aquele tipo. Então, quando nós falamos de gestão da matéria e o como, nós temos que nos remeter à noção de método. Então, toda vez que nós falamos método, vamos lá, aulas de latim que ninguém fez. Método vem do grego, né? No caso não é latim, no caso é grego. Métodos, que significa caminho. Então, qual é o meu caminho? Qual é o como que eu faço? Esse caminho, ele vai gerar uma determinada aprendizagem. Se eu percorro um caminho tradicional, eu vou ter uma aprendizagem tradicional, que normalmente é decorar o conteúdo e repetir ele. Se eu privilegio um caminho ativo, que é o método ativo, as metodologias ativas que tanto se fala hoje, eu tendo a privilegiar uma aprendizagem mais ativa, mais interativa. E esse como, esse caminho, ele precisa de alguns veículos. Os veículos seriam as técnicas. Então, quais técnicas que eu uso para chegar naquele meu ponto, que é aquela minha aprendizagem? Então, nós temos 3 tipos de métodos principais. Nós temos o método tradicional, que é baseado no, né, no ouvir alguém falando, fazendo. Nós temos o método intuitivo, que é baseado no ver. Então, por exemplo, quando o professor fala assim, eu vou fazer uma conta aqui para você. E ele faz lá, por exemplo, Bhaskara, faz Pitágoras, faz o que vocês quiserem. Você olha lá e fica, tá, tô entendendo, tá. Fala, dúvidas? Você fala, acho que não. Por que você não tem dúvida? Ou por que você acha que você não tem dúvida? Porque a pessoa fez na tua frente, você viu ela fazendo. Você não tem a capacidade de questionar, porque você provavelmente não entendeu todo o processo de explicação, todo o cálculo, todo, sei lá, o que vocês quiserem. Né? Então, o tradicional, ouvir. O intuitivo, ver. Você vê a pessoa fazendo determinada prática. Né? Matemática, laboratório, o que vocês quiserem. E o ativo, ele é pautado no fazer. Então, por isso que muitas das tendências vão dizer que a gente precisa de metodologias ativas, para que o aluno seja sujeito, para que essa aprendizagem ela não seja só mais uma decoreba, que ele use um conceito, ele nem sabe por quê. Nesse sentido, então, nós pensamos no tipo de ensino individual, um professor, um aluno. Ensino mútuo, um aluno ajuda outro aluno. E o ensino simultâneo é um aluno falando para todos os professores, né? É o professor falando para todos os alunos. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo um ensino simultâneo, que ninguém está interagindo comigo. O ensino simultâneo não é ruim. O problema é quando não existe o espaço de troca, né? Você faz uma aula expositiva e não expositiva dialogada. E aí, quando nós falamos de gestão da matéria, nós vamos pensar essa atuação docente. Qual é o papel do professor ali? Ele está sendo mediador desse conhecimento, ou ele está sendo um reprodutor, uma pessoa que está transferindo, transmitindo conhecimento. Então, é pensar como é que o professor está se colocando nesse processo. E, além disso, que tipo de técnicas que ele está usando para se colocar nesse processo. Então, o professor ele pode promover metodologias individualizantes, né? Então, o aluno faz ele com ele, vamos dizer assim, socializantes, que seriam as técnicas de grupo, e as socio-individualizantes, que mesclam grupo com individual. Esse como também, ele vai dizer que o professor ele tem que ter domínio das orientações metodológicas. E os alunos, eles têm que colocar em prática determinados níveis de habilidades. Então, desde o domínio de uma técnica de estudo, de uma discussão em grupo, de indagação, entre outros. A gestão da matéria vai dizer ainda que eu não escolho primeiro a metodologia e depois eu vou pensar no conteúdo da minha aula. Eu penso no objetivo e no conteúdo para depois adaptar a metodologia. Então, às vezes, a gente observa as pessoas forçando
algo que não dá. Então, por vezes você vai trabalhar um determinado conteúdo, não tem muito como fugir de uma pequena aula tradicional. Não estou dizendo que eu sou contra aqui. Você vai ter que falar, crianças, prestem atenção, larguem o lápis e olhem aqui para a professora. Crianças, adultos, enfim, quem vocês quiserem. Agora eu vou explicar. Depois vocês perguntam. E aí você vai lá, explica lá a continha, explica o que você quiser. Então, perceba, não é um grande tempo você falando e as crianças, os alunos, enfim, não podendo interagir. É aquele momento que você está promovendo aquele tópico novo, aquele conceito, enfim. Depois você mescla com outras técnicas, a participação, os exemplos do aluno, nesse viés de aula expositiva dialogada. Então, nenhuma abordagem de ensino, ela vem para se sobrepor a outra, mas nenhuma deve ser sobrevalorizada em detrimento de outras. E aí, por fim, a gestão da interação, ela vai trazer tanto esse conceito de relação pedagógica, enquanto um conjunto de relações humanas, sociais, históricas, profissionais, enfim, que vão se estabelecer entre o professor, o aluno e o conhecimento, e elas vão trazer ainda esse caráter de uma dimensão linguística. Como é que eu dialogo com os alunos? Como é que é a linguagem na aula? Então, eu entendo que, claro, no momento que você está ensinando, você tem que ser o mais simples possível para que as pessoas te entendam. Porque se o aluno não entende nem quando você explicou para ele, como é que ele vai entender depois quando tiver que ensinar, né, que estudar, enfim. O que não significa que eu estou dizendo que você não pode ter conceito científico. Sim, só que o aluno tem que entender o que significa aquele conceito científico. Numa segunda dimensão, seria a dimensão pessoal, ou seja, o vínculo entre o professor e os alunos, né? Então, que normalmente ele é assimétrico, esse vínculo, né? Então, é difícil estabelecer o mesmo vínculo com todos os alunos, mas esse vínculo ele tem que existir. E a última dimensão, que o Jaime Cordeiro vai dizer, nessa interação, é a dimensão cognitiva, né? Como é que essa interação vai promover com que o aluno, né, esteja em relação com o conhecimento. Uma das nossas colegas colocou, né, no comecinho lá, que no vídeo do seu Madruga ele foi totalmente autoritário. Sim, ele foi autoritário. Mas percebam que aquele autoritário foi pontual. Depois que ele controlou todo mundo lá, ele usou da autoridade pedagógica para fazer esse processo de ensino. Então, o conceito de autoridade e autoritarismo, eles andam juntos. O que não pode é você ser o tempo todo autoritário, porque senão o aluno vai ter medo de você, ele não esse tempo pedagógico, que seria um tempo de aprendizagem, ele praticamente não vai existir, o tempo cronológico, ele vai querer torcer para que acabe logo aquela aula, ele vai fazer, né, as organizações que você promover sempre com medo. Então, o autoritarismo pontual para organizar a classe, ok, né, mas o aluno tem que te ver mais como uma autoridade mesmo, porque senão você não vai ter um clima favorável da aprendizagem, ele vai estar em constante medo. A gestão da interação, então, ela vai dizer também que é o espaço do diálogo, é o espaço da participação. Como é bom quando o aluno participa, porque ele se motiva, ele desperta o interesse desse aluno para aprender. Se eu for pensar no ensino de crianças, é o momento que nós temos que ter mais cuidado, porque é aqui que o negócio vai e perdemos todos os outros espaços. Então, com as crianças pequenas, esse aqui é a gestão mais difícil de controlarmos, mas sempre é um processo de experiência, experimentação. Né? Então, é sempre experimentar. E na gestão da interação, nós vamos ter essa relação entre professor e aluno, e o qual também é muito importante, a relação aluno e aluno, que não há nada de mais ruim do que um lugar em que os alunos não se dão bem. Eles são colegas, eles aprendem conjuntamente. Então, nessa gestão da interação, aqui vai estar lá da nossa perguntinha de aula, o quem e o para quem. Né? Então, o espaço de professor e de aluno, os dois agentes da sala de aula. É nesse espaço também, então, pensando no diálogo, na participação, é que nós vamos ter as habilidades didáticas. Então, aqui, esse é meu livro preferido. É Bom Professor e Sua Prática. Acho que 90% de vocês não eram nem nascidos. Então, Maria Isabel da Cunha, uma renomada professora de didática, publicou sua tese em 1988. Esse livro, a primeira versão foi publicada em 1989,
eu tenho um autógrafo dela. Nossa, depois eu conto pra vocês o que tá escrito, se eu me lembrar. Se eu conseguir decifrar, na verdade. E ela vai colocar que para que essa interação aconteça, essa aprendizagem aconteça, e aí a pesquisa dela foi sobre o bom professor, né? Não era esse o nome da tese dela, mas é um nome de marketing, vamos dizer assim. Vai dizer que um bom professor utiliza de habilidades didáticas. Então, habilidades relacionadas à organização do contexto da aula. E aí eu vou dar um exemplo. Uma coisa é vou pegar a Perla, porque ela está aparecendo aqui de novo. Coisa é a Perla chegar para vocês e falar, então, pessoal, lembram que na última aula nós vimos a legislação da EJA? Eu falei para vocês da lei e tal, e bababá, e como é que se organiza, que o aluno da EJA, ele, né, do ensino fundamental tem que ter no mínimo 15 anos, do ensino médio tem que ter no mínimo 18. Lembram? Aí você faz assim, aham, tá. Vou dizer que sim, só para ver onde essa louca vai. Então, percebam, isso é uma coisa. Aí outra é a Perla chega e fala, então, o que a gente viu na última aula? Me ajudem. Se vocês não me ajudarem, eu tenho 1 milhão. Como é que vocês querem que eu me lembre? Me ajudem lá. Aí você fica, aluno, vai ali a Yasmin. Então, professora, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que a gente viu uma lei. Opa, sua minha, nós não tá tudo perdido. Aí vem a Elisete e fala, é verdade, professora, a gente viu aquela lei que dizia do ensino que um deles era 15 anos, outro 18. Você fala, tá melhorando, o que mais? E aí, perceba, você mobiliza o próprio aluno para lembrar. E todos vão, cada um vai puxando uma coisinha. Às vezes eles não puxam umas coisas muito boas, mas enfim. Né? Então, na minha última aula, né, a penúltima, antes da pandemia, eu fui numa turma e daí, pessoal, o que a gente fez na última aula? Isso que é uma técnica didática que se chama aluno memória. Fazer com que os alunos relembrem da aula. Aí teve uma aluna que falou, nossa, na última aula teve bolo. Deu, putz, né? Teve, mas não era bem isso que eu queria. Deu, tá, que mais? Aí eles, teve uma tarefa. Deu, que mais? E antes disso? E eles foram lembrando. Então, quando o aluno lembra, é um exercício de organizar esse contexto que tem significado para ele. Você consegue fazer uma avaliação diagnóstica para ver, putz, esse contexto, esse tópico era impreterível, eles tinham que lembrar. Aí pensa a Perla falando, nossa, vocês tinham que saber o nome da lei. Aí você vai relembrando, então já funciona como uma avaliação diagnóstica. A outra habilidade que a Luma Veiga vai colocar é esse incentivo à participação, porque o aluno dá exemplo, ele vai, né, ele vai participando, enfim. Então, nós temos organização do contexto da sala de aula, o trato da matéria de ensino, que é como é que você vai fazer, então seria mais ou menos a gestão da matéria, transpondo aqui para a nossa apresentação. O incentivo à participação, o uso da linguagem, então que tipo de linguagem nós utilizamos? E aí, muitas vezes, nós precisamos, claro que aí, lembre, interação, tem que pensar quem é o meu aluno. Numa aula que é muito difícil, muito densa, tem que ter espaço para o silêncio, porque a gente tem aquele aluno que não participa quando o aluno está falando, ele não, né, não gosta de participar, né, com todos os colegas. Se é uma aula muito pesada, tem que ter um espaço para espairecer, que seria quase um senso de humor, um estar mais perto do aluno. E a última habilidade que a Maria Isabel da Cunha vai colocar é a variação de estímulos, ou seja, que se eu estiver fazendo sempre o mesmo estímulo para o aluno, e aí vejam, por que vocês estão tão cansados nesse contexto de pandemia? Porque o estímulo é sempre o mesmo, você está sempre olhando para a tela. O tom de voz do professor é sempre o mesmo. Então, esse estímulo ele não muda. E por ele não mudar, ele cansa, ele é muito cansativo. E, do mesmo modo, na aula, né? Na aula presencial, se o estímulo é sempre o slide, você está sempre olhando na mesma tela, cansa, né? Nossa, cansa muito. E, então, essas são as 5 habilidades. E um dos exemplos ainda de linguagem é a linguagem corporal e a linguagem oral. Então, lá no videozinho do Seu Madruga, percebam que a linguagem corporal que ele está usando, ela prende a atenção do aluno. Mas também nós temos o lado negativo da linguagem corporal. Então, se você chegar de braços cruzados, assim, com uma cara de, o que você quer? Deixa eu pegar ali um outro exemplo. O que você quer, Ariane? Pulou agora. Se você chegar de braços cruzados com essa cara, o que você quer? Qual é a vontade que o aluno vai ter de te perguntar? E lembrem, o nosso corpo fala tanto ou mais
que é o nosso conteúdo. Se vocês pensarem, e aí o próximo slide, um bom professor, pense em um bom professor que vocês tiveram. Vocês podem não lembrar do conteúdo que ele trabalhava, mas vocês lembram do que ele fazia. Vocês lembram das expressões, da linguagem, de como é que ele se movimentava, de como é que era o clima da aprendizagem. Isso tudo não é uma linguagem de conteúdo. E aí eu trouxe um exemplo que é uma pesquisa feita pela Lanza e pelo Giacomini, em que eles vão trabalhar aqui algumas categorias relativas ao bom professor. E eles veem, e foi bastante presente, essas qualidades pessoais, o humor, a afetividade, o caráter, que muitas vezes o nosso aluno, ele percebe, e quando vocês colocaram do planejamento, vocês percebem quando o professor não planejou a aula, percebe? O aluno percebe. Isso é uma falta de caráter ético, você querer enrolar o teu aluno, né? Aqui está o planejamento enrolado. A própria personalidade do professor. Mas pensando em toda essa questão, nós vamos ter um bom professor, as estratégias didáticas que ele utiliza, o incentivo, como é que é essa aula, que características que tem essa aula, como é que esse professor pensa a avaliação, ou seja, que comportamentos ele possui. E aí não é comportamentos só enquanto pessoa, é comportamentos enquanto profissional. Ele pensa essa avaliação de uma hora para outra, ele está te explicando, então pesquisem lá, vamos fazer uma pesquisa para semana que vem. Como assim? Ele não pensou sobre isso, ele não planejou. Então, todas essas questões relativas à gestão da sala de aula, elas vão aparecer, sejam elas implicadas na nossa ação docente, mas muito mais sobre a aprendizagem. Então, se o professor não planejou uma determinada estratégia didática, ele fala, então beleza, vamos fazer uma pesquisa aí para a semana que vem sobre gestão de sala de aula. Pesquisem lá. Perceba que o teu compromisso com aquela atividade não vai ser um compromisso. Vamos fazer, né? Porque ele mandou. Mas você percebe que aquilo não teve intencionalidade. Foi um tapar-buraco, com o perdão da palavra, bem desgraçado, que ele inventou na hora. E aí, uma outra qualidade aqui que vai aparecer é o relacionamento interpessoal. Como é que ele se relaciona com os alunos, né? E como é que ele promove a relação entre os alunos. Sim, Patrícia, vou mandar os slides. Bom, então aqui apenas, eu acho que não dá para não falar das flores. Quando nós falamos de gestão da sala de aula, não sei se apareceu, deixa eu só ver rapidinho aqui se na nuvem de palavras apareceu, mas eu não vi. Eu posso até projetar para vocês. Eu não vi ninguém falar sobre disciplina e indisciplina. Alguns autores vão colocar que a gestão da sala de aula, de algum modo, ela vai contemplar essa noção de disciplina e indisciplina. Então, a Hardt, que é uma pesquisadora da área da didática, vai dizer que a disciplina é o conjunto das condições na qual a aprendizagem global se realiza. E, além disso, ela vai colocar que essa disciplina normalmente é relativa. Então, nós temos a disciplina comportamento, né? Então, que muitas vezes ela é muito associada, disciplina e disciplina comportamental, mas também nós podemos dizer que a disciplina, ela pode ser uma disciplina e uma indisciplina cognitiva. Então, percebam, em algumas salas de aula, quando o professor fala, quero que você esteja em silêncio, não incomode, porque eu vou falar. Tá, isso é uma disciplina comportamental. Mas e aquele aluno que ele está em silêncio, falando, não me incomode, finge que eu não estou aqui. Isso é uma indisciplina também. Porque não vai ter aprendizagem se relacionando se ele só está lá fisicamente presente. E do mesmo modo a indisciplina. Né? Ele pode estar, por exemplo, na aula, mas está fazendo tarefa de outras coisas. Não vai ter aprendizagem. O que não quer dizer que ele está te incomodando comportamentalmente. Então, quando é que aparece essa disciplina e essa indisciplina? Normalmente, ela aparece nessa gestão da sala de aula se o aluno não entende o que é para fazer ou se ele não vê sentido na atividade. Então, ele se distrai. Então, se ele não entendeu o que é para fazer ou se ele não vê sentido, não vê objetivo, não vê para quê, não vê intenção, ele se indisciplina. E, além disso,
se ele percebe que o professor não está organizado. Eu falo, meu Deus, não que nossos alunos pensem, mas meu Deus, se nem o professor sabe o que é para fazer, imagina se eu vou saber. Eu tenho certeza que vocês já pensaram nisso. E também quando o professor não tem nenhum vínculo com a disciplina ou com o professor, ele não gosta da matéria, ele não gosta do professor, e aí você não tentou aproximar ele do conteúdo ou se aproximar, então diminuir as distâncias lá do nosso triângulo da relação pedagógica. E aí pensando em, né, o que vamos fazer então? Então, algumas orientações. Então, primeiro, esse meme, essa charge, vamos dizer assim, ela vai trazer a importância de variar as estratégias e de olhar para o nosso aluno. Então, só fazendo uma leitura rápida, ele vai dizer: o mundo está cheio de gênios que creem ser idiotas porque sempre vão mal naquilo que os obrigam a ser bons. Então, quando nós conhecemos o nosso aluno, as características, os gostos, talvez, se eu conheço, eu consigo trazer outras estratégias, chamar ele para minha aula, trazer ele para perto, mudar a estratégia. Nem sempre uma prova vai dizer que tudo é bom, que o aluno sabe, o que não quer dizer que eu sou contra a prova. Ela é necessária, mas ela não é o único instrumento. E aí, pensar, o objetivo que eu estou levando para aquela aula, ele é alcançável? Ou ele parece impossível? Porque se você vê um negócio que você fala, meu Deus, eu não vou conseguir nunca. E você tem alguém que fala, não, você vai conseguir, você sabe esse conteúdo, você já aprendeu isso, vamos lá, vou te ajudar. Mas você vê, nossa, mas nunca vou conseguir. Se você tem certeza que você não vai conseguir, você já se desestimula. Você fala, não, deixa quieto, amanhã eu tento, ano que vem eu tento. Outra situação. Você procura diversificar essas estratégias? Ou não? É sempre a mesma coisa? Além disso, no desenvolvimento da aula, você tenta relacionar a aula com o cotidiano, com alguma coisa que o aluno veja que tem um sentido prático, que ele vê uma aplicação, que seja mais fácil dele compreender? Ou motiva a aula com alguma coisa que é da cultura deles? Então, eu tenho certeza que no começo vocês ficaram, nossa, que legal, tem Chaves. Porque as pessoas gostam de Chaves, mesmo tendo 300 anos de Chaves. Mas chama atenção. Então, quando é algo que nos chama atenção, mesmo que você não esteja muito afim daquele conteúdo, você fala, opa, vou dar uma atenção aqui. Vou ver onde é que vai dar. E a última pergunta, você procura estabelecer vínculo afetivo? Você procura estar mais perto do teu aluno? Tentar que ele te veja como uma pessoa que ele pode se aproximar, que ele pode perguntar. Porque muitos dos nossos alunos não criam vínculos porque eles têm medo de errar, eles têm medo de perguntar. A gente só aprende errando e só aprende perguntando. Infelizmente ou felizmente, que bom que a gente pode perguntar. E aí, coloquei que para que uma gestão da aula resulte numa aprendizagem ativa, significativa, contextualizada, nós temos que estar constantemente pensando como é que são as relações pedagógicas, a relação do conteúdo com o aluno e do aluno com o conteúdo, e o nosso planejamento foi uma das palavras que estavam centrais ali, porque senão eu não posso pensar nessa organização, que era outra palavra central que vocês colocaram. E aí coloquei uma frase que eu acho muito bonita, que é: um professor medíocre fala, um bom professor explica, um ótimo professor demonstra, mas um grande professor inspira. E aí tem uma frase desse mesmo livro, que eu quero, para finalizar, porque aí já tem referências e acabou. Vou deixar aberto para perguntas. O Jay Parini vai colocar no prefácio desse livro uma frase muito legal, que eu gosto muito, pelo menos. Ensinar não é apenas um emprego que se trabalha. Um professor tem por obrigação despertar seus alunos para a essência da realidade, propiciando uma rigorosa introdução a determinada disciplina, mas criando uma percepção de suas responsabilidades como cidadãos treinados na arte do pensamento crítico. E aí ele coloca: a educação não é tanto sobre o passado, é mais sobre o futuro. O que é que nós temos feito para pensar no nosso futuro? Ou será que a gente só está olhando para o passado e reclamando e não vendo possibilidade e falando que não dá para fazer, que eu não vou fazer isso porque deu tudo errado? Pensar no futuro. Sempre tem uma possibilidade.
Então, eu queria agradecer a todos, né? Obrigada pela atenção e me coloco à disposição. Obrigada, prof. Viviane. É muito boa a sua fala. Realmente discutir essas questões que envolvem a gestão de sala de aula, a gente não tem como nós não recordarmos um pouquinho do que os nossos acadêmicos, nas aulas de estágio, sentem nesse momento, né? Principalmente quando está naquele processo de planejamento, de início de intervenção pedagógica, que surgem as dúvidas, né? A ansiedade, em dar conta de todas essas questões que você bem pontuou aí, né? A questão de favorecer a construção da autonomia dos alunos, de considerar a questão da diversidade que está presente na sala de aula, a favorecimento da interação, da cooperação, esse percurso de aprendizagem, né? Criar essas situações que promovam cheguem nessa questão que envolve o como fazer, e ao mesmo tempo trabalhar com a questão da insegurança, já que é um momento de, será que eu vou dar conta do que o meu aluno espera? Será que eu estou preparada para lidar com as situações que possam surgir no momento de atuação, que eu não sei o que eu vou fazer? Quando você citou a questão da EJA, quando os acadêmicos vão para o estágio na EJA, a diferença de trabalhar com adultos que já trazem um conhecimento, né? Como que elas sempre questionam, como que eu vou trabalhar com alguém que sabe mais do que eu, né? Mas são conhecimentos distintos. Diferentes, exatamente. São formas de estar atuando, trabalhando ali de maneiras diferentes, de estratégias e metodologias diferentes. Então, quando você fala esses aspectos, aí eu vou me recordando bem esses momentos de ansiedade, né? E que, como eu falo para os nossos acadêmicos, para os nossos alunos, e até mesmo para as professoras das escolas que eu acompanho na rede municipal de ensino, não existe uma receita, né? Não, algo que bom que não tem a receita, né? Que triste seria se passasse a vida seguindo uma receita. Que triste, algo, gente. Já parou para pensar? Não vai ser 4 anos que vai apresentar essa fórmula mágica para que todo mundo saia fazendo estritamente aquilo que é o certo, o correto. Como você diz, né? Não existe isso. Então, eu acho que discutir, trazer essas reflexões, mostra, tanto para os acadêmicos, quanto para aquelas pessoas que estão nas equipes de gestão, como nós temos diretoras aí participando, pedagogas, coordenadoras pedagógicas, que estão trabalhando com os professores, olhar também, né, esse momento de atuação, esse momento de ansiedade do docente, do professor, do acadêmico, do estagiário, e até mesmo dela enquanto profissional da educação. Então, eu acho que são relações que a gente tem que fazer, que é do início da nossa formação e que vai permear todo o processo, né? Então, assim, parabéns pela essa fala, né? Foi realmente muito, muito boa ouvi-la, muito bom a gente poder acompanhar todo esse processo. Recebi várias mensagens aqui por WhatsApp pedindo os slides depois, né, para você estar disponibilizando. Falei que a gente ia estar solicitando. E também vamos abrir agora para as meninas, né, e meninos, os nossos participantes. Você colocou a ansiedade e o medo, enquanto eles escrevem aí as perguntas, eu penso assim, a ansiedade e o medo, eles não são sempre ruins. Porque o medo nos faz tentar planejar tudo, ter o maior repertório de planos A, B, C e D possíveis. A ansiedade, ela é boa, porque pensa em você trabalhar 30 anos numa profissão e você nunca mais sentir aquele, oi, vai ser hoje. Eu nem dormi para fazer essa atividade. Eu acho, meu Deus, será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou falar bobagem? Enfim, é legal. Só que as pessoas também têm que se colocar dispostas a te ajudar, né? Não olhar a ansiedade como algo ruim, que lide você e azar é teu, e paciência se você está ansioso, né? Então, a ansiedade é boa, porque ela não nos tira da zona de conforto. Até mesmo quando você falou da questão do trabalho em grupo, a gente passa e vivencia isso muito, não só também na vida acadêmica, né, mas isso também no nosso dia a dia, no nosso dia de trabalho. É muito mais fácil nos relacionar, trabalhar, fazer atividades com um grupo que eu já conheço. Com o nosso grupo cotidiano, agora... Exatamente. Então, a gente sabe dessas dificuldades aí, mas que são dificuldades também que podem surtir um efeito diferente, porque a gente, além de conhecer o outro e olhar para o outro de uma forma diferente, também possibilita eu aprender com o outro, né? Exatamente.
Vamos ver o que está chegando lá. Nossa, tem um monte de parabéns. Obrigada, gente, pelo carinho. Ai, e as nossas alunas egressas aí, Michele, Luana, né? A Pamela, estão todas aí também participando. Abraço, meninas. Obrigado. E quero vê-las todas as noites. Adriana, você não existe. Obrigada, Adriana. Você é uma querida. Adriana não vale. A prof. Rosângela também parabenizando. Olha, Patrícia. Patrícia, que bom ter você aqui com a gente. Saudades, né? Também já fez muita parte. Saudade. É uma que sempre esteve mexendo no nosso queijo, né? Sempre procurando, incentivando que a gente estivesse sempre. Eu vi que deram vários títulos de livros aí para nós lermos. Quem mexeu no meu queijo, tinha mais um que colocaram ali. Eu fiquei, uau, tem que ver aqui os comentários depois e anotar todos. Verdade, verdade. Perguntaram sobre a questão da validação da participação, né, Vivi? Eu falei que você vai enviar um link. Aqui, né? Então, aqui no último comentário, já vão preenchendo para não esquecer, não perder, porque depois todo mundo fica chorando, onde é que está o link e tal. Então, preencham o link ali. Nossa, Jennifer, coitada, não tenha tanta expectativa assim, não te conheço, mas vai devagar na curva. Então, as meninas que não tiveram aula com a professora Viviane ainda vão ter essa oportunidade, né? Ainda vão ter essa oportunidade, e é sempre bom a gente estar nesse ambiente que está discutindo essas questões tão próximas, né, Viviane? É bom, com certeza, mas fiquem à vontade, abra o microfone aí, contem um caos. Senão vou ter que voltar aos slides e começar de novo. Vai lá. Sabe que eu tinha um professor que ele falava assim, que o aluno, quando ele não tem dúvida, ou é porque ele entendeu tudo e ele não tem dúvida, ou é porque ele não entendeu nada, e daí ele não tem o que perguntar, porque ele não entendeu nada, vai perguntar o quê? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo, então, já que vocês só estão dando parabéns e que foi muito legal, estou muito com um monte de saudade de pessoas que colocaram aí, espero que seja porque entenderam tudo e gostaram. A Silmara, mãe do Jonathan, um abraço, um beijo grande também para você, para o Jonathan, também eram alunos de pedagogia, né? Tem vários alunos que eu acredito que foram seus da UEPG também, Vivi? Tem. Como eles chegaram aqui, não sei. Temos professores, equipes gestoras aí da Rede Municipal de Ensino, que estão participando também, rede privada, né? Obrigado, espero que tenham gostado e que participem das demais noites. Com certeza. Vivi, acho que ficamos pelo pessoal aí. Pois é. Esse semestre foi sobre essa questão de... Traduz aí, Perla. De gestão. De gestão, também complementar. Teclado que sacaneou, Ana Paula. As meninas, principalmente do 7º e 8º período, discutiram bastante essa questão de gestão escolar, gestão de sala de aula, gestão enquanto equipe gestora, né? Quem está no estágio está discutindo isso sempre, né? E as demais áreas, FTMs todas, né? O processo das licenciaturas acaba entrando bastante em todas essas discussões que você trouxe aí hoje. De algum modo, não normalmente nós discutimos sobre esse conceito. Ele está presente transversalmente, assim como relação pedagógica, e nem sempre nós pensamos, o que é mesmo? O que tem? O que dá para fazer? Enfim, né? Então, espero que tenha tido contribuições novas aí. Se alguém não conseguiu abrir o formulário, só dê um grito aí. Obrigada, Fábio, que bom que você está aqui. A Janilce. Janilce também. Que bom que você gostou, Luzia. Que bom que vocês gostaram, de verdade. Vocês acham que a gente não fica nervoso, ainda mais que a gente não conhece muito a plateia, nossa. Vocês pensam que é fácil? Na verdade, a gente acaba vivenciando isso que você falou, da questão da interação, né? Porque nós estamos falando, mas a interação, o retorno, não vem como a gente espera. Não, e normalmente é um monte de bolinhas, só via bolinhas com muitos nomes, então os que estavam pulando. Então, hoje é uma interação tanto quanto difícil. Ju, eu não vi seus comentários, Carol. É o que tá aparecendo aqui, Ju.
A Audineia é nossa da rede municipal também. Que bom ter. Que bom, seja bem-vinda. Posso falar? Boa noite, professoras. Pode, fique à vontade. Então, quero parabenizá-las, tá? Eu não... professora, você não foi do meu tempo da faculdade, mas parabéns, brilhante palestra. Me vi envolvida a todo tempo, tá? Quero parabenizá-la. Parabéns à professora Perla, que está agora no comando da coordenação, pelo brilhante evento. Obrigada. Professora, achei fantástico as suas colocações, porque como eu sou gestora, eu estou vendo essa dificuldade das acadêmicas, né? De estar podendo fazer seus estágios, e como é importante elas estarem dentro do espaço escolar, né? Então, assim, a professora Perla sabe, a professora Juliana, que nós estamos sempre nos colocando à disposição, né, das acadêmicas, né, se porventura alguma quiser, às vezes, ir fazer alguma entrevista com a gente, nós estamos lá trabalhando, a gente se coloca à disposição, porque sabemos que, como é difícil você fazer as coisas só online, né? Então, que elas fiquem à vontade, se elas, duas, né, desde respeitando as questões sanitárias que não são colocadas, mas a gente fica à disposição, se elas quiserem estar indo até a escola, entende? Eu me coloco à disposição, tá bom? Obrigada, Audineia. Realmente essa parceria, né, mesmo de quando você já era nossa aluna, né, acadêmica do curso, e algo que a gente sempre manteve bem com as nossas escolas da rede municipal, né, essa aceitação dos nossos acadêmicos, esse envolvimento, e realmente estar abrindo as portas, né, do CMEI, da escola, para que realmente elas conheçam todo esse contexto, e esse entendimento que hoje a Viviane nos apresentou aqui, da questão de gestar, né, uma sala de aula, de todos esses elementos que fazem parte desse processo, né? Sim, exatamente. É triste você estar sozinho nesse processo. Ser professor não é individual, é coletivo, é colegialidade, né? Isso já o Antônio Nova coloca. E nós já estivemos, né, no lugar delas também, a gente sabe que... esses dias eu estava pensando, meu Deus, como que elas estão fazendo, né? O ano passado eu tive umas estagiárias de gestão com a professora Rosângela, onde elas desenvolveram um trabalho excelente no CMEI, tiveram reportagens, foi criado um trabalho fantástico, assim, com a família, sabe? Então, hoje eu fico pensando, meu Deus, como que está a cabeça delas para essa questão de formação, porque o lúdico hoje é tão importante, tanto para a criança como para o adulto, né? Com certeza. E o lúdico não tem espaço temporal, né? Então, a Maria do Céu Roldão vai colocar aqui, muitas vezes nós temos eu não me lembro o nome que ela usa, mas seria quase que uma pirâmide, que você dá muito lúdico na educação infantil e nos anos iniciais, e aí quando você chega no ensino superior, parece, né, no ensino superior não precisa, no ensino médio que seja, o lúdico é uma bobagem, é uma mera brincadeira, e não, o lúdico ele vai aproximar, né, hoje todo mundo teve aspectos lúdicos aí, ninguém está se sentindo uma criança, um bebezinho. Então, o lúdico ele é importante porque ele vai nos aproximar desse conteúdo, né? Então, esse saber mais pedagógico, essa necessidade desse saber pedagógico. É bem por aí mesmo. E a gente, exatamente isso. A gente, né, assim como nós gostamos aqui desse processo de interagir, de ver o vídeo, de fazer o jogo ali, o início ali, a tua mobilização, é isso que a gente fala para as nossas acadêmicas e que vocês nas escolas falam para as suas professoras, né, da importância de estar iniciando todo o processo, toda a aula, todo o momento, né, educativo ali, com essa variedade de possibilidade que existem de estratégias de trabalho. Isso é uma constante reinvenção, né? Exatamente. Olha lá, a Michele. A Michele falou que lembrou do CEOPS. O CEOPS é as nossas oficinas pedagógicas da Secal. Que legal! É aquele trabalho que as meninas preparam as salas de aula. Acho que você vivenciou no semestre passado. Então, a Fábio colocou, né, essa questão com a tecnologia. Então, de uma hora para outra, todo mundo virou blogueiro, teve que se conectar. E eu acho que isso é muito bom, gente. Nós temos pessoas que, caramba,
se negavam a qualquer coisa que fosse tecnologia. E eu penso, tem um lado bom disso, que todo mundo vai sair com alguma coisa para fazer diferente, querendo ou não, né? Se a gente for ver só o lado ruim, até hoje à tarde estava conversando com uma colega, talvez a gente seja meio poliana demais, acha que tudo tem um lado bom, mas se não for isso, vai virar uma tristeza que só, né? Mas tem que ver o lado bom. E, professora Viviane, queria te fazer uma pergunta. Na tua fala, você colocou assim que não existe a sala de aula sem o aluno e sem o professor e vice-versa, correto? Uhum. Como que você está vendo esse tempo de pandemia, aulas remotas, uma vez assim que são os pais, que são os professores dos alunos, entende? E eu vejo assim, nós estamos presenciando quanta dificuldade esses pais estão tendo. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho um sobrinho neto que uma vez na semana ele está ficando comigo para mim estar auxiliando eles nessas atividades, porque a minha sobrinha tem que levar ele para o trabalho, né, por não ter com quem deixar. Então, assim, eu acompanhando ele semana passada, ele é do primeiro ano, onde ele está começando a escrever, e ele é bem esperto, sabe? Ele não sabe ler ainda. E até ele falou assim, ai, tia, é muito bom ter aula com você, que você tem paciência, minha mãe já não, entendeu? A minha mãe já grita. Muito meme, muito vídeo disso, né? A professora não grita. Nossa. Eu vejo assim, né? Como que ele vai ter essa paciência para explicar para a criança? Visto que nós temos muitas crianças que ficam com avós, que muitas das vezes tem avós que nem sabem ler, escrever. Qual que é a tua opinião de tudo isso? Você tem uma dica para nos ajudar nesse sentido? Olha, eu Vivi, Oi. eu acho que alguém está apresentando, você tem que tirar da tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma tela minha aqui, só para substituir. Desculpe te interromper, Aldi. Não, mas não. Ah, não, sem problema. Pronto. Então, eu vejo que esse cenário ele é bastante dificultoso, né, por conta dessas dificuldades propriamente de quem acompanha essa criança. E aí, se a gente for pensar, avó, que por vezes não sabe nem ler. E aí foi uma parte que eu falei rapidamente, mas eu acho que esse planejamento ele tem que estar numa linguagem bastante simples, né? Que, por exemplo, se é uma avó que vai lá buscar o material, que você consiga mostrar para ele, olha, a criança vai ter que preencher esse quadro, olha lá, ela vai ter que pintar, né? Explica para ela sim, de um jeito simples, mas que ela entenda o que é para fazer, né? Né, essa tua fala, ela só ratifica coisas que muitas vezes as pessoas achavam que estava no ideário, né? Esses pedagogos que ficam falando bobagem. Mas ela só ratifica nesse período a importância que a família tem enquanto mais um agente de socialização, de ensino. E aí eu penso que a melhor dica seria estabelecer um planejamento simples, se for possível, um passo a passo, um desenho, um número, 1, 2, 3 na folha, se for para ele pintar, fazer uma atividade, para que a criança também tenha autonomia, porque senão ele também não vai conseguir fazer nada sozinho. E aí Exatamente. ele se estimula também. E eu vejo assim, professora, porque às vezes a própria criança ali, quando ela vê a atividade, ela já consegue identificar o que é para fazer. Só que, assim, eu auxiliando o meu sobrinho nessas atividades do primeiro ano, eu confesso assim para você que eu falei, meu Deus do céu, talvez a professora tenha que estar repensando sobre os planejamentos, sabe? Como assim? Não encher as crianças. E porque como foi uma fala da professora Patrícia, no curso de extensão agora da UEPG que está tendo, ela sempre coloca que menos é mais. E eu concordo com a fala dela, né? O menos é mais. Não adianta mandar muitas atividades e a criança não entendeu o que ela está fazendo, entende? Exatamente. E, nesse sentido, uma outra questão é que se a criança permite errar, daí se ela fizer errado e mandar atividade errada, ela não vai ser presa por conta disso, provavelmente vai ter que refazer, mas, né? E essa quantidade de atividade, esse vínculo excessivo que as pessoas ainda têm com a nota,
quanto que Com a vale. nota, exatamente. Vai passar de ano, né? É uma preocupação de que tem que fazer tudo certo, porque senão não vai passar de ano e porque a nota vai ser ruim, e é isso. Então, eu penso que esse cenário ele também tem que nos trazer uma nova perspectiva de avaliação, que a nota não diz nada. Eu sempre digo para os meus alunos, a nota te diz que com aquele instrumento o teu desempenho fosse assim. Se mudasse o instrumento, seria completamente diferente. Provavelmente, né? Para não dizer 100% de chance. Né? Então, é esse vínculo que nós tivemos no nosso processo formativo e que ele é ratificado todos os dias, é a nota que importa, a nota te classifica, a nota te diz se você é bom ou se você não é bom. E eu acho que esse tempo ainda ele urge de que o professor ele é importante, ele não vai ser substituído pela tecnologia, porque nenhuma tecnologia substitui uma mediação, substitui uma orientação de uma atividade, mas que a gente sim precisa da família, ela tem que estar presente, e condições de acesso iguais, né? Mostra que Exatamente. quanto piores forem as desigualdades de acesso, né, desde a formação desses pais, né, quantos que não estão nem alfabetizados, né, não tiveram oportunidade, estão em desvantagem de formação, para daí a gente chegar no aluno, é uma discussão que envolve um contexto tão amplo. Patrícia, você ligou o som, o que você quer falar? Eu falei assim que eu não ia falar, estava me segurando aqui. Não, mas fale. Primeiro, boa noite a todas. Né? Muitas saudades bateu agora. Daí, quando eu vi a Audi falando, eu falei, puxa vida, né? Faz tempo. Passou um filme na minha cabeça. Mas, Vivi, eu vou retomar um pedacinho da tua fala, e o que me incomoda muito no processo formativo das nossas acadêmicas, independente se é na UEPG ou na CECAL, é que nós falamos sobre um processo formativo, um processo de avaliação formativo, e que muitas vezes nós não conseguimos colocar para elas mesmas. Então, a gente fala de um processo que leve em consideração algumas questões práticas de sala de aula, a permitir que elas errem, permitir que eles errem, no caso, e a gente não consegue, na graduação, fazer com que eles vivenciem práticas avaliativas diferenciadas nessa gestão de sala de aula. O que acontece que daí nós cobramos que elas, enquanto professoras lá na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, elas consigam desempenhar esse papel de professoras que fazem práticas avaliativas diferentes, mas elas não experienciaram em nenhum momento, nem enquanto alunas e nem enquanto acadêmicas. Né? Então, é uma questão bem interessante, até para a gente abrir outros diálogos, que eu acredito, porque temos aí processos avaliativos institucionalizados, e que, de certa maneira, engessam um outro processo, né? E que as acadêmicas e os acadêmicos vão perceber a necessidade de mudança só quando eles tiverem as turmas deles. Então, nós, professoras, formadoras e professores, precisamos realmente pensar em outros processos que validem a avaliação de maneira diferente. Sim, e nesse sentido, né, eu penso assim, claro que dá trabalho. Fazer uma avaliação formativa dá imensamente mais trabalho que uma avaliação sumativa. Isso não há dúvidas. Só que se o aluno só experiencia processos amarrados de avaliação, ele não vai ter experiência nenhuma, como você bem colocou. E, pelo contrário, ele vai estar desestimulado porque você quer a participação dele, por exemplo, na aula, mas você não valoriza, ela não serve de nada. Tanto faz se ele fez ou se ele não fez, né? Então, eu concordo com você, é uma necessidade urgente de que eles tenham maior contato com uma avaliação que seja de fato formativa, né? E também que seja diagnóstica, porque tem um monte de professor que simplesmente chega e fala, bom, então tudo que vocês aprenderam até agora não serviu de nada, eu vou ensinar para vocês. Oh, como assim? De que, né? Então, basta olhar, por exemplo, que a Perla deu da EJA. Como assim não valeu de nada? A minha experiência enquanto aluna não tem sentido nenhum, né? Para uma avaliação diagnóstica. Pior ainda que a gente agora está com as mães e os pais também fazendo o processo de avaliação, né? Sim. O professor, quando vai planejar atividade para encaminhar para casa, vai avaliar assim, meu Deus,
será que esse pai ou essa mãe ou o avô, a avó que fica com essa criança vai dar conta disso? Pois é. O pensamento também é isso, né? A avaliação é uma proporção muito maior do que a gente espera. E a mesma questão de aula, né? De assistir às aulas. Eu vejo as professoras que estão dando aula, né? Ou aqui, através da tela do notebook, do computador, para as crianças, né? Elas têm necessariamente, de certa forma, a presença do pai, a mãe ali, que está presente, está acompanhando, está avaliando, né? Que entra um pouquinho nessa questão que a Michelle colocou ali no chat, que fala até da questão, muitas vezes, da culpabilização do próprio professor diante de todo esse processo. Quer dizer, que é como se ele estivesse gostando, né, de estar em casa nesse período de pandemia, de não estar indo dar aula, de não estar, né, realizando as atividades com as crianças ali. Então, são várias situações que acaba sendo envolvida nesse processo todo, né? E que mostra a necessidade de que a educação seja valorizada para além só da aula. Exatamente. Então, é muito mais que só a aula, tem um contexto muito maior e que ainda muitas pessoas acham que o professor só dá aula. Só dá aula. Então, É como se fosse um processo de educação maior, socialização, tudo que é mais uma prova da questão que entra em outro assunto, outro tema que nós poderíamos ficar aí falando, que é a questão da valorização, né? Claro. Se colocar no papel contrário. A gente entende, nós, professores, entendemos a dificuldade dos pais, das famílias de estar acompanhando esse processo, e muitas vezes eu vejo alunos meus, né, que são alunos da EJA no município, e que são avós, são pais, são tios, estão acompanhando, não estão alfabetizados e tem que dar aquele auxílio, mas também de entender o papel contrário do professor que está pensando, que está repensando, e também está se reinventando, como que a gente discutiu hoje bastante. Né? Então, são várias situações. Sim, sim. Agradeço, meninas. Beijo para vocês. Obrigada, Patrícia. Saudades. Obrigada, Pati. Sempre bem-vinda. Tem uma afirmação ali que eu acho que é bem recorrente também, né? Mas você só cuida das crianças. Né? Então, só cuida. Né? Verdade. Como se não tivesse educação nesse cuidar, nesse autoconhecer da criança, nesse desenvolver. Né? Então, é essa falta de compreensão sobre o que é ser professor, né? E considerando que o nosso país ele tem muito pouco tempo de professor, da profissão institucionalizada, e de que todo mundo acha que pode dar um palpite, e se todo mundo que vai, mas você só cuida, você só brinca com as crianças, tem essa frase, mas você só vai lá para brincar, né? E por trás disso tem todo um conhecimento, uma intencionalidade que não é aparente para quem não entende esse contexto de educação, de espaço educacional. Mais um livro aí, Vivi, professor. Veja, isso aí é bom. As meninas leem. Eu acredito que a gente acabou, né, finalizando aí com boas participações, com boas reflexões. A noite como um todo, né, no geral, assim, foi muito produtiva. Parabéns mais uma vez, né, Viviane? Eu agradeço o convite, desculpa as bobagens. A gente viu, né, pelas próprias opiniões ali que todos gostaram. Pessoal, não deixe, né, de estar preenchendo esse formulário de avaliação, que a gente vai estar fazendo, né, a validação pelo acesso e pela entrega do questionário, né, desse formulário. 141 pessoas participando, e até agora temos 95 respostas, então não esqueçam de, né, quem está participando aí, manda ainda hoje, para vocês não esquecerem, porque amanhã tem outra, aí vocês vão misturar tudo. Eu vou mandar o link mais uma vez, e aí já abram e já respondam, pessoal. Isso. Então, agradecer mais uma vez, né, a participação de todos. Eu que agradeço o espaço. Foi muito bom ver. Desculpa qualquer coisa. Os nossos alunos egressos, nossas professoras da rede, diretoras, né, nossas colegas professoras. Com certeza. E até amanhã, né, teremos mais um encontro com a alfabetização científica, né, sobre a organização da professora Fabiane Fabre, né, com sua convidada, a professora da UTF. Então, vai ser também mais uma noite de boas reflexões e contamos com a presença de todos vocês. Com certeza. Podemos finalizar, Fabi? Fabi não, Vivi, fiquei com a Fabiane, viu? Opa, podemos finalizar sim. Então, boa noite a todos, pessoal. Obrigado pelo espaço. Se alguém precisar, entre em contato.
por aí, vocês me acham. A Perla manda o contato. A Viviane depois passa para mim os slides, Viviane, Passa, e sim. daí eu vou disponibilizando conforme for pedido. Beleza. Michele, um abraço, um beijão, saudades Obrigada pela participação de todos aí, quem fez pergunta, conversou, participou das interações aí. Boa noite, viu?